Pessoal, então hoje a gente vai falar sobre estruturas de seleção, tá? Eu passei atividade semana passada, nem todos fizeram, tá? Mas quando vocês tiverem um tempinho e puderem fazer, vocês podem me mandar que eu vou corrigindo e dando feedback, tá? Esse aqui é o slide, estruturas de seleção. A gente acabou falando, né, na aula passada, sobre estrutura de seleção, que o próprio Marcelo me perguntou alguma coisa sobre isso. Então, estrutura de seleção, a gente sempre vai ver if, else e else if. Isso em qualquer linguagem de programação. Para você fazer, né, para você fazer uma seleção, você vai ter o if, ou o else if, ou o else. Tá? Mas o que que é uma estrutura de seleção? Tá? As definições, elas não ajudam muita coisa. As definições não ajudam pelo seguinte, elas não vão no termo seleção. Tá? Então, eu vou dar a minha definição, que eu penso, e depois eu vou dar a definição formal. Vocês estão conseguindo ver o slide aí? Sim? Marcelo, tá ok? O slide, tá conseguindo ver? Tá sim, tá. Beleza aqui. Beleza. Então, pessoal, chama a seleção pelo seguinte, a gente vai ter um código, por exemplo, de umas 15 linhas, tá? Então, usando o if, o else ou else if, a gente vai selecionar quais dessas 15 linhas vão ser executadas, tá? Então, por isso que chama de seleção. A gente vai fazer uma pergunta para o computador, e aí, se for verdade, a gente executa determinada parte do código. Se não, a gente não executa aquela parte. Tá? Então, o tempo todo que a gente vê estudo de seleção é isso. A gente vai perguntar alguma coisa para o computador. Como assim perguntar alguma coisa? O usuário entrou com uma idade, por exemplo, idade ele colocou lá 16. Então, a gente quer verificar se ele é maior de idade. Então, a gente vai perguntar para o computador se 16 é maior ou igual a 18. E aí o computador vai dar aquela resposta, se é verdade ou se não é verdade. E aí, de acordo com aquela resposta, a avaliação daquela pergunta, a gente vai executar um código. Então, basicamente é isso. As definições que estão no slide, tá? As estruturas condicionais, ou de seleção, né, são usadas para executar diferentes ações com base em diferentes condições. E aqui, entre aspas, é a minha definição. Então, a gente vai perguntar algo para o computador e, de acordo com a sua resposta, selecionamos o que vai ser executado. É tranquilo entender a definição? A teoria está tranquila? De boa? Marcelo, Daniel? Tranquilo por enquanto. Não, beleza. Pessoal, então o que a gente vai ver hoje? Antes de entrar em estruturas de seleção, a gente vai ter que ver os operadores de comparação. Tá? Porque como que a gente vai verificar se o 16 é menor que o 18? Esse menor, esse símbolo de menor, é um operador. Eu posso verificar se é menor ou igual, se é maior ou igual, se é igual ou se é diferente. Então, primeiro a gente vai aprender sobre esses operadores de comparação. Por quê? Porque são esses operadores que a gente vai usar no if, no else if, que em Python a gente abrevia, né? O else if chama apenas elif, e no else, tá? Por fim, a gente vai ver os operadores lógicos, que aí quando chegar lá, eu explico para vocês. Então, vamos lá nos operadores de comparação, vou voltar alguns slides, tá? Ó, na aula passada, a gente viu os operadores aritméticos, para somar, subtrair, multiplicar, dividir, e assim por diante. Os operadores de comparação são esses 6 aqui, ó, tá? Para ficar mais fácil entender eles, eu vou abrir o GDB Online, aquele calculador online, e vai ajudar vocês a entenderem cada um desses operadores de comparação, apesar de não ser tão difícil entender. Pessoal, então, como a gente não viu if, else, else, if, eu vou fazer a comparação dentro do print. Olha que legal isso daqui, ó. Então, eu vou comparar se o 10 é maior que 5.
Tá? O que vai me dar de resposta aqui? Eu estou fazendo uma comparação. 10 é maior do que 5? Então, se isso daqui for verdade, vai imprimir no print o valor true, de verdadeiro. Se for mentira, vai imprimir o valor falso, de falso. Vamos testar esse primeiro operador aqui de comparação. Estou fazendo uma pergunta para o computador. O número 10, o valor 10, é maior do que 5? Vamos testar então. Olha lá, verdadeiro. Vamos testar agora se o número 10 ele é diferente de 5. Rapaz! Como é normal isso? Bom. Ó, pessoal, 10 é diferente de 5, então me retornou o valor verdadeiro. Tá? Vou testar agora se o 10 é menor do que 5. Bom, perguntando para o computador, sei que 10 não é menor do que 5. Então, isso vai me retornar o valor falso. Aqui essa ideia dos operadores de comparação, e aí eu tenho os outros, né, que seja ou igual, maior ou igual, e igual. Beleza? Ó, então são esses valores retornados. 10 é maior do que 5, 10 é diferente do que 5, 10 não é menor que 5, então é falso, isso daqui, essa pergunta aqui vai dar falso. 10 não é menor ou igual a 5, então vai dar falso também. 10 é maior ou igual a 5, então isso é uma verdade, né, porque ele é maior. E 10 não é igual a 5, então isso aqui vai me retornar o valor. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí? Acho que é o Daniel. Tá desligado, Daniel? Pessoal, então são esses 6 operadores de comparação que a gente vai usar no if, no else e no else if. São sempre perguntas que a gente vai fazer para o computador. Tá? Só que eu colocar apenas 10 e 5, o computador não entende. Então eu tenho que colocar algum operador aqui para que faça sentido a pergunta que eu quero que o computador responda para mim. Deixa eu ver quem está no chat aí. Legal, Daniel. Felipe. Pode ser, mano. Quer ir mesmo? Pode ser. Felipe, beleza? Marcelo, ok também nessa parte? Tá tudo certo sim, professor. Beleza. Então, vou continuar. Pede pro Daniel silenciar o microfone dele, por favor. Eu pedi para ele aqui, só que ele não desativou, aí eu mesmo desativei. Ah, Daniel, beleza. quando você precisar falar aí, Daniel, você me chama que eu ativo o teu som de novo, tá bom? Talvez ele esteja em outra reunião, alguma coisa assim. Pessoal, então, visto agora os operadores de comparação, já podemos entrar nessas três I, no if, no if e no else. Entender o que cada um faz. Tá? O if, utilizado para executar uma ou mais instruções se a condição ou condições especificadas forem avaliadas como verdadeiras. Tá? Não faz muito sentido só a definição, mas a gente vai colocar um exemplo. Mas antes do exemplo, a gente vai para a sintaxe. Sintaxe é muito importante, tá, pessoal? Por que a sintaxe é importante? Ó? A sintaxe é essa, vou colocar lá no GDB Online, para a gente entender melhor o que seria essa sintaxe aí. Pessoal, a primeira coisa, tá? Eu estou colocando a sintaxe, tá, dessa forma, e coloco que condição ou condições, pelo seguinte, normalmente a gente faz uma pergunta só ao computador no if, tá? Mas a gente pode fazer mais do que uma. A gente pode fazer 2 perguntas ao mesmo tempo, ou até mesmo 5 perguntas ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que pode ser apenas uma pergunta ou uma condição, ou mais do que uma pergunta, mais do que uma condição, tá? E aí o computador vai avaliar aquelas perguntas. Se der verdadeiro,
aí vai executar uma ou mais instruções, tá? Uma coisa importante que eu coloco no slide, vocês devem estar percebendo aí, tá? Na linguagem C, se vocês lembrarem, funcionava da seguinte forma, né? Tinha condição aqui também, condições, e abria e fechava chaves. Abria chaves aqui e fechava chaves aqui. Então, a gente sabia que essa parte que estava no meio aqui, ó, fazia parte do if, tá? Isso na linguagem C. Na linguagem Python, a gente não usa chaves. Olha que legal, não tem uso de chaves. Ah, professor, como que a gente sabe que faz parte do if ou não? A gente sabe se faz parte do if ou não pelo conceito de indentação, desculpa, que é esse tab que eu dei aqui, ó. Tá? Então, vamos lá, ó. Se tiver aqui, faz parte do if. Se não tiver indentado, ou seja, na mesma direção do if, este trecho aqui, este trecho já não faz parte do if. Ok? Tá, vamos voltar lá, repetindo. Então, no Python a gente não tem uso de chaves, tá? Então, para a gente saber se faz parte do if ou não, a gente tem que indentar, que aí dá esse tab aqui que eu dei. Vamos pegar um exemplo para fazer com o if. Então, pessoal, vou colocar uma nota, por exemplo, nota 56. E vou perguntar se o aluno foi aprovado ou não. O aluno ser aprovado tem que tirar pelo menos quanto, pessoal? No nosso curso? 60, né? Vou colocar 60 ali que eu coloquei na casa dos 100. Então, vou colocar o if, ó. Se, né? If significa se. Tá? Se a nota for maior ou igual a 60, tem uma mensagem aprovado. Olha lá, pessoal. Então, aqui eu tenho apenas uma pergunta, apenas uma condição. Tá? E esse print aqui, ele faz parte do if. Por que ele faz parte do if? Porque ele está indentado. Ó. Tem esse tab aqui. Já esse print aqui de baixo, ele não faz parte do if. Por que ele não faz parte do if, pessoal? Porque ele está não indentado aqui. Bom, não entendi, professor. Então, a gente vai rodar que vai ficar mais claro entender. Tá? Do jeito que está aqui, o que vai ser impresso para o usuário? Alguém arrisca dizer aí? Marcelo? Não, eu tô pensando mais em outra questão aqui que veio na minha cabeça. Deixa você seguir com isso daí, depois eu venho com a pergunta. Beleza. Pessoal, vamos por partes então. Então, tem uma variável, né, uma caixinha que recebeu o valor 56. E aqui eu tenho um if. Chegou no if, eu já penso em pergunta, condição. Então, estou perguntando para o computador. Nota. Bom, nota é 56. 56 é maior ou igual a 60? Não. Então, isso aqui vai dar falso. Quando isso aqui dá falso, tudo que está dentro do if não é executado. Então, essa instrução aqui, que está fazendo parte do if, não roda. Tá? Mas essa quinta linha aqui, essa instrução, ela vai rodar. Por quê? Essa instrução não faz parte do if. Tá? Se ela tivesse aqui, ó, ela faria parte do if. Mas como ela está aqui, ela não faz parte. Vamos rodar e vai ter que imprimir apenas fim do programa. Opa, o que eu coloquei errado? Faltou os parênteses, né? Beleza, pessoal, fim do programa. Tá? Agora eu vou testar com uma nota maior do que 60, 66. Bom, vou fazer a pergunta para o computador. 66 é maior ou igual a 60? Verdade. Então, se é verdade, eu rodo, executo o que está dentro do if. Então, nesse caso, vai imprimir tanto essa mensagem aqui, quanto essa mensagem. Ok? Deixa eu ver se tem alguém que pergunta. O Daniel perguntou
E aí eu já vou, boa que eu consigo adiantar a aula. O Daniel perguntou o seguinte, e nota menor que 60? Como que eu faria para imprimir que a nota está menor que 60? Tipo uma mensagem, aluno reprovado. Aí a gente usa o else. E eu vou explicar como que faz com o else. Tá? Bom, o if, vou colocar até como comentário aqui, ó, if significa sim. Já o else significa se não. Vou colocar um comentário aqui também para vocês entenderem. Else significa se não. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Pessoal, ó, o if está fazendo uma pergunta, tá? Então, se essa pergunta for verdadeira, imprime aqui, aprovado. Se essa pergunta der falso, eu entro no else automaticamente. Tá? Eu costumo colocar entre aspas que o else é a negação do if. Então, por exemplo, se isso deu falso, opa, então eu já vou entrar aqui nessa mensagem. Tá? Então, se a nota não é maior ou igual a 60, é óbvio que ela é menor do que 60. Então, ele entra no else. Por que eu estou falando que é óbvio? Porque muita gente faz isso daqui, ó. No else. E no else eu não posso colocar pergunta no else, tá? O else nunca vai ter pergunta, nunca vai ter nenhuma condição, nada disso. O else é apenas a palavra else e 2 pontos. Por quê? Por que isso? Porque o else é a negação do que está aqui. Então, se isso daqui o computador falar que é falso, automaticamente entra no else. Vou testar para o caso da nota 66 e depois vou testar para uma nota abaixo de 60. 66 aprovado. Vou colocar 60, que também é aprovado. E vou colocar 55, para a gente ver. Aprovado. O que acontece quando tem o 55? Vou fazer a pergunta, 55 é maior ou igual a 60? Falso. Então, se isso daqui é falso, eu vou entrar no else. Ok? Deixa eu ver se tem uma pergunta. Ah, Marcelo. Pode perguntar, Marcelo. Para aproveitar o if e o else aí, se a gente já. E utilizando o input. Se você pede um input de int e a pessoa usa um string aí, você está esperando um inteiro e a pessoa digita outra coisa. Tem como utilizar um if ou um else? Algo assim? Você está esperando, por exemplo, um input em nota e 55. A pessoa digita alguma mensagem. Entendi. Vou colocar aqui como exemplo, tá? Input, digite uma nota. Aí, não sei se vocês lembram, Mas né? põe um int aí, né? Se colocar o int, vai converter para inteiro, né? Mas Sim. se não Mas você colocar, está esperando, a pessoa vai lá e digita outra coisa. desse jeito aqui, o que você poderia fazer? Poderia usar um if para verificar o tipo da variável, Ah, isso. se é igual a inteiro, alguma coisa desse tipo. Tá? Não é tão simples assim, mas seria esse tipo de validação. Verificar se o tipo daquela variável, né, é um inteiro. Entendi. Dá para fazer a análise antes. Isso. Exatamente. Aí é uma validação a mais, tá? Que é importante também, né, por conta do usuário poder digitar a nota de forma incorreta. Mas dá para fazer usando o if, sim. Show. Beleza? Valeu. E conseguiu entender o if e o else, Marcelo? Felipe? E... Sim, né? Pessoal, voltando lá no slide, eu acabei pulando um pouquinho, né? Vamos lá. O if é esse. Tá? Então, a indentação é necessária. O que é a indentação, pessoal? É esse tab, esse espacinho que eu dou aqui. Tá? Eu falo tab, que é esse espaço aqui é equivalente a você ir lá no teclado e, né, bater o dedo na tecla tab. Alinhamento. Sim. Então, em Python tem que ter o alinhamento, Marcelo. Algumas outras linguagens não precisa, né? Porque a gente controla com as chaves. Mas em Python, se não tivesse alinhamento, não funciona. E aí é bom que você me perguntou, aliás, você colocou no chat aí, ó, só para a gente testar se é isso mesmo. Vou fazer de sacanagem, não vou colocar
essa indentação. Vamos ver se vai dar certo ou vai dar erro. Olha lá, pessoal, ó. Erro na linha 4. Vou na linha 4, ó, o erro é aqui. Que tipo de erro? Indentation error. Então, erro de indentação. Esperando um bloco de indentação. Igual eu falei com vocês na semana passada. Muito importante entender o que está explicando o erro. Né? O erro já dá a dica do que está errado. Então, o erro é esse tab aqui. A falta do tab, né? Olha lá, pessoal, outro erro, ó. É o que o Marcelo, a gente estava brincando aí, né? Eu coloquei 55 para nota, tá? Só que eu não converti ela para inteiro. E aí, quando eu estou verificando na linha 3 aqui, eu estou perguntando se uma string é maior ou igual a 1 inteiro. E aí ele está acusando um erro. O operador maior ou igual não suporta, né, a comparação entre strings de str e inteiros de int. Tá bom? Então ele vai acusar esse erro. Tem como tratar isso. Igual o Marcelo perguntou, né? Como tratar ele. Mas não é assunto para hoje. Se eu colocar o int aqui, resolve o nosso problema. 55, não imprimiu nada. Se eu colocar 78, imprime aprovado. Deixa eu continuar aqui. E o else, pessoal, então, conforme eu já expliquei para vocês, ele vai executar uma ou mais instruções se as condições ou perguntas, né, especificadas anteriormente forem avaliadas como falsas. Aqui eu coloco as condições, porque pode ter mais que uma. Mas como assim mais que uma? Aí entra o conceito, pessoal, de elif, que também chama-se else if em outras linguagens, tá? Quando a gente quer usar o else if, é quando a gente quer várias condições ou várias perguntas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, ó, vamos supor que a gente tem dois números. Num igual a 10, num 2 igual a 7. E aí, pessoal, a gente quer saber se o num é maior que 10, que num 2, se o num é igual ao num 2, ou se o num 1 é menor que o num 2. Então, perceba que eu tenho que fazer 3 perguntas. Se eu colocar apenas o if e o else, eu consigo responder 2 das perguntas. Para mim conseguir fazer mais do que 2 perguntas, eu tenho que usar o elif ou o else if. Tá? Para ficar mais claro, eu vou tentar fazer apenas com o if e com o else. Para vocês verem o que eu estou falando. Bom, vamos lá. Se num for menor que num 2, vou imprimir o número a num 1 é menor que num 2. Beleza. Se não, print, não é printf. Num 1 é maior ou igual a num 2. Vamos imprimir para ver se vai dar certinho. Ó, o num 1 é 10, né? Então, o num 1 é maior ou igual a num 2. Da forma que eu fiz aqui, eu só consigo verificar se é menor ou se é maior ou igual. Mas eu quero verificar as 3 coisas. Se é menor, se é maior ou se é igual. Então, nesse caso, a gente vai ter que usar o elif. O elif entra no meio. O else é sempre o último, tá, pessoal? Elif, aí eu coloco condição. Num 1 for igual a num 2. Int. Num 1 é igual a num 2. E, só para não ficar tão confuso, vamos lá. Então, fiz a primeira pergunta. Num 1 é menor que num 2? Tá. Se num 1 for menor, entra aqui. Se não for menor, vou perguntar se é igual. Se isso daqui for verdade, entra aqui. Bom, se for falso isso daqui, então quer dizer o quê? O num 1 não é menor, o num 1 não é igual, então, obviamente, o num 1 vai ser maior. O num 1 é maior que o num 2. É por isso que o else não tem condição, tá? Porque ele entra no último caso, não tem mais o que pensar. Se o num 1 não é menor e o num 1 não é igual, lógico que ele vai ser maior. Então, por isso que o else não tem
condição. Tá? Vou testar de novo. Ó, no 1 é maior que no 2. Vou testar agora dois valores iguais. No 1 é igual a no 2. Vou testar agora no 2 sendo maior. No 1 é menor que no 2. Ok? Então, ó, fazendo um resumo disso tudo. O elif vai sempre vir no meio. Tá? Então, o if é a primeira pergunta, né? Aí posso ter vários elifs e por fim eu tenho o else. Ah, professor, me dá uma outra aplicação onde eu vou ter vários elifs. Posso fazer uma tranquilamente aqui, ó. Vou falar com vocês, vou dar um exemplo rápido. Imagina, pessoal, que eu tenho um menu, tá? Onde eu vou perguntar para o usuário qual operação que ele quer realizar. Tipo assim, digite 1 se você quer somar dois números, digite 2 se você quer subtrair, digite 3 se você quer multiplicar, digite 4 se você quer dividir. Então, são várias opções. Aí eu posso usar vários elifs. Tá? Eu uso um if, vários elifs e apenas um else. Tá? Colocando, para ajudar vocês aqui, seria assim, ó. Se a opção for igual a 1, soma dois números, por exemplo, no 1 mais no 2. Se a opção for igual a 2, subtrai os dois números. Se a opção for igual a 3, multiplica dois números. Se não, a opção for igual a 4, divide os dois números. E aí o else aqui pode entrar numa opção inválida. Então, se eu tenho apenas 4 opções no menu, se ele digitar algum valor diferente de 1, diferente de 2, diferente de 3, diferente de 4, eu imprimo uma mensagem de erro. Erro. Você escolheu uma opção inválida. Então, observe que o else é sempre o último caso. Tá? E aqui eu posso colocar quantos elifs forem necessários. O elif no português, tá? Que significa else if, traduzindo, né? Significa se não, se. Se a opção for igual a 1, faz uma coisa. Se não for igual a 1, então se não, se a opção for igual a 2, faz outra coisa. Se não, se a opção for igual a 3, faz outra coisa. Chega aqui no final, se não, faz a mensagem de erro. Beleza aí, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não, né? Bom, eu entendi, professor. Eu entendi, ficou claro. Beleza, Daniel. Obrigado pelo feedback. Pessoal, deixa eu ir no slide aqui. Bom, já está finalizando. Acho que vai dar tempo certinho, tá? Então, aqui é a sintaxe do elif. Tá? E aqui, ó, eu faço uma pergunta para vocês. Como usar várias condições ao mesmo tempo? Ou, em outras palavras, como eu posso colocar duas perguntas em um if? Aí a gente usa operadores lógicos. Tá? Operadores lógicos nem todo mundo entende. Tá? Eu vou voltar na tabela de operadores lógicos para falar para vocês quais são. E a gente vai pegar exemplos sobre esses operadores. Operadores lógicos são esses três aí, ó. Vocês lembram deles? Algum deles? Nenhum deles? And, or e not? Acho que não, né? Você deve ter visto mais pouca coisa. Bom, vamos a um exemplo aqui. Pessoal, um exemplo mais clássico para a gente testar isso é o seguinte. Para o aluno ser aprovado em uma disciplina presencial, ele tem que ter uma nota, tipo 60 ou mais, né? E tem que ter, não pode ter muitas faltas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se ele foi aprovado, perguntando se ele tem a nota necessária e se ele tem poucas faltas. Como que a gente vai fazer isso? Bom, vou colocar uma nota qualquer para ele, por exemplo, 65, e vou colocar faltas igual a 12. Tá? Vou considerar que o limite de faltas na escola é até 10. O aluno pode faltar até 10 vezes. Então, nesse caso aqui, ele foi reprovado. Tá? Mas eu tenho que fazer essa pergunta para o computador. Então, vamos lá. If, se nota for maior ou igual a 60,
professor, mas eu quero colocar duas perguntas. Então, eu coloco o operador lógico AND, tá? O operador lógico AND significa e. Então, isso vai ter que ser verdade e a próxima pergunta também vai ter que ser verdade. Então, faltas menor que igual a 10. Vamos lá, vamos fazer a pergunta de novo. Então, se a nota do aluno for maior ou igual a 60, então isso for verdade, e isso daqui também for verdade, o aluno está aprovado. Então, eu imprimi a mensagem, aluno aprovado. Se não, o aluno está reprovado. Vamos testar. Nesse caso aqui, ele vai ficar reprovado, né? Vamos ver se é isso mesmo. Aluno reprovado. Por quê? Aqui é verdade, a nota é maior ou igual a 60, só que aqui é mentira. Ele tem mais do que 10 faltas. Então, 12 não é menor ou igual a 10. Então, verdadeiro com falso dá falso. Aí ele vai entrar no aluno reprovado. Bom, se eu inverter isso daqui, colocar aqui 9 e aqui 55, também vai dar reprovado. Então, reprovado. Por quê? Aqui vai dar falso e aqui vai dar verdadeiro. Tá? Mas as duas têm que ser verdadeiras para eu conseguir entrar no if. Então, se eu colocar nota 65 e faltas 9, aí sim ele foi aprovado. Ok? Tranquilo essa ideia aí? Vou pegar mais um exemplo só, depois desse. Matheus, Oi? estou tentando analisar aqui, sem pedir, não sei se é pelo Python, sem pedir o input aqui, aí a programação fica esperando uma variável. Só digitando a variável nota, ele já espera que você digite o valor, é isso? Nesse caso aqui, eu não estou pedindo para o usuário me informar o valor, eu já estou informando esse valor. Ah, tá, entendi. Mas eu poderia colocar, acho que você quer que faz alguma coisa assim, né? Digita sua nota. Dá para fazer assim também. Input, digite, quantidade de faltas. Funciona também, tá? Ó, sua nota é 65, faltas 9, aprovado. As duas formas funcionam, só que da forma que eu coloquei antes, já é mais rápido, né? Eu não preciso esperar que o usuário digite, eu já estou simulando que eu já tenho os valores propriamente ditos. É isso, Marcelo? Pergunta? Não, é isso, não entendi sim, bicho. Show. Beleza. Pessoal, vou pegar. Então, o AND, né? O AND vai retornar verdadeiro se ambas as perguntas forem verdade. Então, se tanto a nota for maior ou igual a 60 e as faltas forem menor ou igual a 10. Vamos testar agora usando o OR. OR vem de ou. Vamos testar então um caso assim. Um exemplo que eu pensei nesse momento é o seguinte. Quando vocês têm duas tentativas nas atividades, né? Então, você tem a nota tentativa 1 e nota tentativa 2. Tá? Vou colocar aqui nota tentativa 1, 55. Tentativa 2, 70. Nesse caso, pessoal, imaginem que vocês são aprovados se uma das duas é maior ou igual a 60. Então, observa a interpretação de texto. Ó, uma das duas. Então, não precisa ser as duas verdadeiras, maior ou igual a 60. Uma delas sendo, já basta. Então, como que eu faço o if? Se nota P1 for maior ou igual a 60, ou, tá, em inglês aqui, or, ou a nota P2 for maior ou igual a 60, o aluno está aprovado. Se não, o aluno está reprovado. Veja só, se isso aqui for verdade, ou essa daqui for verdade. Não preciso das duas ao mesmo tempo serem verdade. Então, vou rodar aqui, vai dar a mensagem aluno aprovado. Por quê? Porque a nota T2 é maior ou igual a 60. Ah, e se as duas forem? Não tem problema. Uma das duas tem que ser. Se as duas forem, funcionam da mesma forma. Só não vai ser aprovado, tá? Se isso for falso e isso daqui também for falso. Então,
se eu colocar 55 e 50, vai entrar no else. Aluno reprovado. Tá? Então, resumindo aí, ó. O end, que significa i, quer dizer que todas as condições perguntas devem ser verdadeiras. Já o or, ou em português, pelo menos uma das condições perguntas devem ser true, verdadeiras. Ok? Vamos lá. Pessoal, é isso hoje, tá? A gente já acabou. Deixa eu só ir rapidinho nos exercícios. Tem exercícios aqui, ó. Da semana passada eu coloquei a correção aqui, tá? Mas quem for fazer ainda, não olha a correção. Tenta fazer sem olhar a correção, tá? A atividade 2 tem alguns exercícios aqui, tá? É a mesma ideia. Quem quiser fazer, faz e me manda que eu dou uma olhada, tá? São 9 exercícios e o exercício 2 aqui, ó, a atividade semana passada, ela tem que usar if também. Então, quem quiser pode fazer essa atividade, essa questão 2 da atividade 1 da semana passada, pode fazer essa semana já com conhecimento de if e else e elif. Deixa eu ver quem está chamando ali. Melhor lógica no Python do que no visual. O Python é mais tranquilo, Marcelo. Mas aprendendo C, na linguagem C primeiro, né, no Visual G, te traz uma bagagem melhor, eu acho, sabe? Aprender lá no raizão para depois ir no Python, que é mais sofisticado. Pessoal, eu vou encerrar aqui, porque vocês estão com aula nesse momento aí, né, com o professor Ivan, e aí a gente vai se falando aí, qualquer dúvida, tá bom? Boa aula lá para vocês, e a gente vai caminhando junto aí nesse final. Final de curso, né? Vou encerrar a gravação aqui, pessoal. Por nada.